Com o emprego de meio período no supermercado local, já se passaram 4 anos desde que me casei com meu marido Astolfo. Nos conhecemos no trabalho e, embora estivéssemos em departamentos diferentes, sempre encontrávamos tempo para conversar. Tudo mudou numa noite na festa de final de ano da empresa, um grande evento para todos os funcionários. Por acaso, Astolfo e eu acabamos sentados juntos, e nossa amizade naturalmente se aprofundou em algo mais conforme conversávamos. Em certo momento, Astolfo se desculpou para ir ao banheiro. Durante sua ausência, um gerente de outro departamento, que havia bebido demais, começou a me pressionar para que eu bebesse mais. Sentindo-me encurralada, não sabia como lidar com a situação, afinal, ele era um superior. Justo quando comecei a entrar em pânico, Astolfo voltou, percebendo imediatamente a tensão. Com habilidade, direcionou o gerente para outra mesa, sem causar uma cena. Quando ele se sentou novamente ao meu lado, perguntou baixinho se eu estava bem, fazendo uma piada sobre a falta de tolerância do gerente. Foi nesse momento que soube que Astolfo sempre estaria ao meu lado. Esse momento mudou a maneira como eu via Astolfo, e comecei a enxergá-lo de forma diferente. Depois de me abrir sobre meus sentimentos, começamos a namorar e nosso relacionamento floresceu. Há 4 anos nos casamos e, embora ainda não tenhamos filhos, nosso casamento tem sido feliz e gratificante. Mas nem sempre foi fácil, e o maior desafio veio de uma fonte, minha sogra, com quem atualmente moramos. Inicialmente, Astolfo e eu tínhamos nossa própria casa. No entanto, um incêndio no prédio vizinho danificou muito nosso apartamento devido à água usada pelos bombeiros. Com nosso lar inabitável, de repente ficamos sem lugar para ficar. A mãe de Astolfo, generosamente, nos ofereceu morar com ela e, naquele momento, isso parecia uma bênção. Mas nos mudar para a casa dela trouxe dificuldades imprevistas. Desde o momento em que chegamos, o profundo carinho da minha sogra por Astolfo se tornou evidente de maneiras que estavam longe de serem agradáveis para mim. Suas críticas constantes tornaram o dia a dia uma série de encontros tensos. Num fim de semana, depois de terminar todas as tarefas de casa, finalmente me sentei para desfrutar de uma xícara de café na sala. Minha sogra voltou para casa e imediatamente começou a andar de um lado para o outro, eventualmente direcionando sua frustração para mim. Laura, você não está limpando direito. Deveria dedicar mais tempo e ser grata pelo seu marido, que trabalha tanto. Como esposa, é seu trabalho apoiá-lo. Não posso acreditar que você nem consegue lidar com isso. Se não está feliz aqui, talvez devesse ir embora. Disparou. Isso não foi um incidente isolado, seus comentários críticos eram frequentes, deixando-me constantemente frustrada e emocionalmente exausta. Sentia que sua oferta para nos deixar ficar era menos sobre nos ajudar e mais sobre manter Astolfo por perto, enquanto minha presença era apenas tolerada. Mãe, por favor, não seja tão dura com Laura. Astolfo frequentemente intervinha, tentando acalmar as coisas. Mas, para meu desgosto, às vezes ele acrescentava, embora ela tenha razão em uma coisa, Laura precisa se manter em dia com as tarefas de casa. Ouvir Astolfo concordar ocasionalmente com sua mãe doía mais do que eu queria admitir. Isso me deixava sentindo desamparada e sozinha, destacando quão difícil nossa situação de convivência havia se tornado. O que antes era um casamento feliz agora parecia tenso sob o peso de uma dinâmica que nenhum de nós havia antecipado. Sempre fui diligente com as tarefas domésticas. Embora eu trabalhe 4 dias por semana, me certifico de que nossa casa e nossa família de 4 pessoas estejam bem cuidadas, mesmo quando não estou me sentindo no meu melhor. Minha sogra, por outro lado, que tem muito tempo livre e não trabalha, passa seus dias se divertindo. Como estávamos morando na casa dela, não sentia que fosse meu lugar reclamar. Então, engoli minhas frustrações e fiz o melhor que pude para me adaptar. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. Numa noite, Astolfo mencionou a ideia de fazermos uma viagem, só nós dois.
Por que não vamos para um resort com spa no próximo mês? Sugeriu ele. O trabalho diminuiu e tem alguns dias de férias para usar. Seria uma ótima maneira de relaxar. Isso soa perfeito, disse, instantaneamente animada. Não marquei turnos extras para o próximo mês, então poderia tirar um tempo livre. Decidimos fazer uma viagem de 3 dias no meio do mês, planejando sair no meio da semana. Eu estava empolgada e comecei a pesquisar destinos, ansiosa para fazer as reservas. Finalmente, uma oportunidade só para nós, algo que não tínhamos há muito tempo. Mas, justamente quando eu estava prestes a confirmar as reservas, minha sogra me surpreendeu. Laura, ouvi dizer que você e Astolfo estão planejando uma viagem. Por que ele não me contou? Perguntou com um tom que trazia uma leve acusação. Antes que pudesse explicar, e ela soltou a verdadeira bomba. No próximo mês é nosso aniversário. Eu estava pensando em celebrar com uma viagem em família para um bom hotel. Tentando manter a paz, sugeri. Astolfo e eu estávamos planejando ir só nós dois desta vez. Talvez pudéssemos ir todos juntos em outra ocasião, mas ela não aceitou. Não será o mesmo se não formos pelo nosso aniversário, insistiu, claramente incomodada com a ideia de que seus planos mudassem. Foi nesse momento que Astolfo chegou do trabalho. Bem-vindo, Astolfo. Justamente estávamos falando sobre a viagem, disse minha sogra alegremente, como se fosse uma discussão familiar leve. Estou empolgado, respondeu Astolfo, para meu desespero, alinhando-se, aparentemente, com o entusiasmo de sua mãe. Meu coração afundou ao perceber o que estava acontecendo. Aquilo que deveria ser uma escapada romântica para nós dois estava se transformando em mais uma obrigação familiar. Não pude deixar de me perguntar como minha sogra soube tão rápido da viagem. Ficou claro que Astolfo devia ter contado para ela. Ao notar minha expressão, Astolfo parecia desconfortável e disse, mamãe está animada com a ideia. Vamos adiar nossa viagem. Podemos ir juntos em outra ocasião. Com Astolfo e seu pai interessados na ideia, senti-me pressionada a aceitar. Está bem. Da próxima vez, só nós dois, prometeu Astolfo, percebendo minha decepção. Resignada, cedi, mas, em vez de ficar presa à frustração, decidi assumir o controle do planejamento. Organizei os hotéis, programei as visitas turísticas e fiz todos os arranjos necessários para garantir que tudo corresse bem. Na manhã da viagem, estava empacotada e pronto. O plano era acordarmos cedo, tomarmos café juntos e depois sairmos. Quando o alarme tocou, eu me espreguicei e chamei Astolfo, apenas para perceber que ele não estava ao meu lado. Confusa, revisei a casa. Pero Astolfo não estava em lugar nenhum. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentei ligar para o celular de Astolfo, mas não houve resposta. Ansiosa, decidi ligar para minha sogra. Oh, querida Laura, o que foi? Respondeu com seu tom alegre de sempre. Cadê vocês? Astolfo não está aqui? Perguntei, sentindo meu estômago afundar. Não é óbvio? Estamos em umas férias em família. Seria um passeio adequado com uma estranha como você? Vai ter que ficar em casa. Talvez a gente te traga um souvenir, se lembrarmos, respondeu com uma despreocupação carregada de triunfo. Ficar em casa? Isso é um problema, eu disse, lutando para manter meu tom sereno apesar do choque. É um problema para você? Só veja como um castigo por não ter me escutado. Ela riu de maneira sarcástica antes de desligar abruptamente. Cobri meu rosto com as mãos, sentindo-me sobrecarregada com a situação. Mas, em vez de desmoronar, algo inesperado me aconteceu, comecei a rir. A absurdidade de tudo, a previsibilidade do comportamento da minha sogra, fazia a situação parecer ridiculamente extravagante. Deixando-me levar pelas minhas próprias decisões, resolvi tomar o controle. Rapidamente, acessei a internet e reservei um hotel encantador no mesmo destino turístico que íamos visitar. Inclusive, fiz uma reserva em um restaurante renomado para um jantar solo. Depois de me preparar e tomar um café da manhã relaxante, senti-me renovada e pronta para a aventura. Está bem, é hora de me divertir, disse a mim mesma, pegando minha mala e tomando o trem. Tinha pesquisado várias atrações e estava determinada a aproveitar minhas férias, independentemente das circunstâncias. Pensei brevemente na possibilidade de encontrar Astolfo e meus sogros, já que era um lugar turístico pequeno, mas logo descartei a preocupação.
Foram eles que escolheram me deixar para trás, e eu estava decidida a aproveitar meu tempo sem eles. Ao chegar, passei o dia explorando, visitando charmosas boutiques, tomando chá e um café da moda e conversando com moradores locais. A viagem solo foi um delicioso escape, e quando a noite chegou, me dirigi ao hotel luxuoso que havia reservado. Esse prazer era minha forma de reivindicar minha felicidade e renovar meu espírito. Quando me aproximei da recepção, notei uma confusão no saguão. A voz de uma mulher se elevava acima do burburinho, alta e agitada. Por que não podemos ficar aqui? Estamos dispostos a pagar. Minha curiosidade foi despertada, e virei-me para ver minha sogra no meio do drama. Claro, não deixariam eles ficarem. Esse era o hotel que eu tinha reservado para nossa viagem familiar original. De longe, vi Astolfo se aproximando com uma expressão de confusão no rosto. Olá, Laura. O que está acontecendo? Não conseguimos ficar no hotel que reservei, então precisamos encontrar outro, mas todos estão lotados, disse ele, com frustração na voz, enquanto sua mãe vinha logo atrás, furiosa. Isso acontece quando a pessoa que reservou o hotel não está aqui para fazer o check-in. É uma política de segurança, respondi calmamente, observando a realização se refletir nos rostos deles. Quando as tensões começaram a aumentar, o pessoal do hotel interveio, escoltando minha sogra para fora do saguão, de forma educada, mas firme. Em uma última tentativa de salvar as aparências, ela declarou: "Lembrem-se disso. Vamos encontrar um lugar muito mais luxuoso do que este hotel." Antes de saírem, uma onda de alívio me inundou enquanto eu prosseguia com meu cheque, deixando-os resolver a questão do alojamento por conta própria. O desenrolar dos acontecimentos parecia uma estranha justiça, enquanto eu iniciava minha tão desejada viagem solo. Depois de terminar o check-in, fui levada para o meu quarto, que estava lindamente decorado e exalava luxo, um verdadeiro sonho. Após desempacotar, decidi explorar o hotel, vagando e apreciando a opulência. Eventualmente, voltei ao saguão, onde mais hóspedes estavam chegando. Me acomodei em um sofá macio e deixei minha mente vagar. Logo, 3 jovens mulheres se sentaram ao meu lado, animadas com a estadia. Sua conversa animada rapidamente captou meu interesse. Ei, você ouviu falar sobre aquele hotel perto da estação? Há um boato inquietante sobre ele, disse uma das jovens, em voz baixa e conspiratória. Dizem que, se você ficar em um quarto no segundo andar, começa a ouvir coisas que não estão lá. As coisas se movem ou desaparecem. E o pior de tudo, teve um caso onde alguém morreu em circunstâncias misteriosas. Que sorte temos de ficar aqui, não é? Você acha que é verdade? Perguntou outra mulher, com os olhos arregalados. Mas por que não prenderam ninguém? Quero dizer, você chamaria a polícia se algo assim acontecesse, certo? Respondeu a primeira, franzindo a testa. Bem, há rumores de que até o pessoal do hotel pode estar envolvido. Parece um lugar perigoso, acrescentou a segunda, tremendo. Ao perceber a hora, me levantei rapidamente e me dirigi ao restaurante para minha reserva de jantar. A comida foi incrivelmente satisfatória e, depois, voltei para o meu quarto para um banho relaxante. Depois de vestir o pijama, acomodei-me para assistir um pouco de televisão. Foi então que meu telefone tocou. Olá, encontramos um hotel para ficar, e é bonito. Que pena você não estar aqui conosco, mas não se preocupe, vamos aproveitar o dobro por você, disse minha sogra alegremente. Ah, é mesmo? Que sorte encontrar um lugar de última hora, respondi casualmente, fazendo o máximo para esconder minha irritação. Sim, é tranquilo e relaxante, porque não tem muitos outros hóspedes. Além disso, fica muito perto do ponto turístico e o hotel em si é lindo. Ela continuou, totalmente alheia. Foi aí que me ocorreu, por acaso seria o hotel perto da estação? Perguntei, com uma preocupação evidente na voz. Sim, é esse. Por que pergunta? Respondeu, despreocupada. Lembrando a história inquietante que ouvi no saguão, uma sensação de urgência me invadiu. Acho que você deveria sair de lá, alertei, tentando transmitir a seriedade da situação. Ela riu da minha advertência, como se eu estivesse com ciúmes. Você está chateada porque encontramos um bom lugar para ficar? Que pena para você. Adeus, e com isso desligou abruptamente, sem me dar chance de explicar mais. Decidi não ligar de volta. Já tinha dado meu conselho, e isso era o suficiente.
Optando por me desconectar completamente, desliguei meu telefone para evitar mais interrupções na minha noite tranquila. Passei o resto da noite relaxando e logo caí em um sono profundo e reparador. No dia seguinte, após fazer o check-out do hotel, explorei alguns pontos turísticos que havia perdido no dia anterior. Quando voltei para casa, o sol já estava se pondo, e notei que as luzes estavam acesas, indicando que Astolfo e meus sogros já tinham voltado. Cheguei, anunciei alegremente ao abrir a porta. Quando entrei na sala, os três começaram a falar ao mesmo tempo, criando uma confusão caótica. No início, fiquei surpresa com o caos, mas logo consegui acalmar todos. Minha sogra começou a relatar o incidente angustiante que havia ocorrido na noite anterior. Depois de se acomodarem no hotel, foram assustados por barulhos de movimentos e o som distinto de alguém entrando no quarto. Paralisada de medo, minha sogra permaneceu em silêncio na cama, enquanto os intrusos se moviam pelo local. Aproximadamente 12 minutos depois, os visitantes indesejados saíram tão silenciosamente quanto haviam chegado. Apesar do susto, ela conseguiu adormecer novamente. Na manhã seguinte, ao acordarem, descobriram que todos os objetos de valor, carteiras e celulares que haviam deixado em cima da mesa tinham sido roubados. Os únicos itens que se salvaram foram um chaveiro e algumas moedas que Astolfo tinha guardado no bolso da jaqueta. Em pânico, eles informaram o incidente ao pessoal do hotel, mas, surpreendentemente, não só o hotel não ofereceu ajuda, como ainda exigiu pagamento pela estadia. Nenhuma iniciativa de chamar a polícia foi feita. Sentindo-se sem opções, utilizaram as poucas moedas que Astolfo tinha para ligar de um telefone público para um parente próximo, suplicando por ajuda. Felizmente, os familiares chegaram rapidamente, cobriram os custos do hotel e organizaram o retorno seguro deles para casa. Quando minha sogra terminou seu relato, o peso da situação finalmente caiu sobre todos nós, validando as preocupações que eu havia tido desde o início. Mas, em vez de refletirem sobre suas decisões, meus sogros e Astolfo rapidamente me culparam. Se ao menos você tivesse nos avisado mais seriamente para irmos embora, não teríamos acabado nessa confusão, repreendeu minha sogra com dureza. Astolfo concordou, acrescentando, é isso mesmo, Laura, você tem parte da responsabilidade por isso. O que vai fazer a respeito? Mas a verdade era que eles tinham me deixado para trás, e apesar do meu aviso, escolheram ignorá-lo. Eu avisei, respondi, mantendo um tom calmo, mas firme. O rosto de Astolfo perdeu a cor, sua frustração surgindo à tona. Cale-se, você é apenas a esposa. Não venha ser esperta comigo. Vamos nos divorciar, não aguento mais você, declarou ele. Perplexo por sua explosão repentina, caminhei em silêncio até o nosso quarto, peguei algo do armário e voltei para confrontá-lo. Você está falando de divórcio? Para mim está ótimo. Não preciso de um marido que não defende sua esposa maltratada, respondi, estendendo os papéis do divórcio que eu já tinha preparado com meu advogado, antecipando esse momento. Talvez devêssemos tirar um tempo para pensar nisso, balbuciou Astolfo, pego de surpresa, mas minha sogra aproveitou a oportunidade para escalar a situação. Você deveria se livrar dessa esposa terrível agora mesmo. Sua mãe vai te arranjar alguém melhor, instigou ela, pressionando Astolfo a tomar uma decisão precipitada, seduzido pela influência de sua mãe. Astolfo se resignou ao divórcio. Bom, então adeus. Aproveite sua vida com sua amada família, disse, sua voz tremendo de emoção. Ignorando sua angústia, saí de casa e apresentei os papéis do divórcio através do meu advogado. O divórcio foi finalizado e, apesar das tentativas posteriores de Astolfo de se comunicar, escolhi ignorá-lo completamente. Enquanto isso, minha sogra, inicialmente satisfeita por se livrar de mim, logo se viu enfrentando as consequências. A notícia do nosso divórcio se espalhou rapidamente pelo bairro, alimentada por fofocas. As pessoas começaram a conectar os pontos entre seu mau momento e nossa separação, e ela recebeu olhares de julgamento dos vizinhos. A ideia de encontrar uma nova esposa para Astolfo de repente não parecia tão atraente nem simples. Voltei para minha cidade natal, onde uma amiga me ajudou a conseguir um novo emprego. Depois de tudo o que havia passado, aproveitei a oportunidade de tirar um descanso do casamento, planejando desfrutar da minha nova vida de solteira e da liberdade e paz que ela me oferecia.
A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que reencontrou seu ex-marido que havia deixado há 12 anos atrás em um restaurante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.